Então, pela PCR, né, ser tão específica e da sensibilidade dessa técnica, ela é capaz então de amplificar a amostra que contenha tipo apenas uma molécula alvo, né, uma molécula de DNA. Então, por isso, ela é então utilizada na medicina no diagnóstico de doenças genéticas e no diagnóstico de doenças infecciosas, de maneira que ela vai detectar então a sequência de DNA do patógeno nas amostras. Ela também é utilizada no exame de pré-natal. Ela também é utilizada na detecção de micro-organismos no ambiente. Como a PCR faz a identificação do genoma humano, a gente pode utilizar então como uma indicação de que alimentos consumir, de que tipo de atividade física fazer. Na agricultura, ela auxilia então na modificação genética de produtos agrícolas, né? Na obtenção de transgênicos, e na indústria de alimentos, ela auxilia na identificação da autenticidade de um alimento. Por exemplo, se aquele alimento ele contém proteína animal ou vegetal, e também na identificação de organismos geneticamente modificados. A PCR também ela é utilizada na ciência forense pela análise de DNA em cenas de crime e também no teste de paternidade. Ela é utilizada também em estudos filogenéticos para se entender a evolução e a relação entre os organismos, e é utilizada na engenharia genética em geral. Então, um exemplo, né, da aplicação da PCR na agricultura, que seria na identificação da autenticidade, né, de alimentos. Então, imagine que a gente tem uma planta e a gente quer saber se aquela planta é transgênica. Então, a gente vai tirar uma amostragem da planta, a gente vai fazer então a extração do DNA dessa planta e a gente vai submeter o material então à tecnologia do PCR para amplificar um fragmento do DNA que comprove que aquela planta, né, seja um transgênico, que ela recebeu um fragmento de DNA de um outro organismo ou que foi modificado aquele fragmento. Então a gente vai amplificar uma região determinada, né, do DNA, e pela eletroforese a gente consegue identificar se aquela amostra que a gente submeteu ao PCR foi amplificada ou não. Então, se a gente olhar aqui nessa linha, né? Então, aqui seriam as amostras, aqui seria o padrão e aqui seria a primeira amostra. Então, a gente vê aqui uma banda e essa banda tem aqui um comprimento de pares de base. Então, se aquele comprimento que a gente tinha, né, de interesse que foi inserido na planta, se ele tinha lá 600 pares de base, então quer dizer que aquele fragmento ele foi amplificado. Se a gente não encontra uma banda na nossa amostra, significa que não tinha aquele fragmento de DNA que a gente esperava que fosse amplificado. Então, nós vimos, né, que uma variação da PCR é a PCR transcriptase reversa, que além de usar a DNA polimerase, a gente usa uma outra enzima, que é a transcriptase reversa, que ela vai então sintetizar uma molécula de DNA complementar ao RNA. Então, como que é feito, né, essa técnica?
Então, o RNA mensageiro, ele vai ter aqui o start codon, que são as bases A U G, e ele vai ter aqui a cauda poli A. Então, o nosso oligonucleotídeo aqui de timina, ele vai se hibridizar com o nosso RNA mensageiro e a enzima transcriptase reversa, na presença dos mix de nucleotídeos, vai fazer com que ocorra aqui a síntese da molécula de DNA complementar. Então, o próximo passo é fazer a degradação desse RNA mensageiro o RNA que ficou na fita, né, o RNA residual, ele vai servir então como primer para sintetizar aqui a segunda molécula de DNA complementar, na presença então da DNA polimerase, que vai amplificar então os fragmentos de DNA complementar. Então, a PCR de transcriptase reversa, ela é utilizada para diagnóstico de doenças virais, como, por exemplo, o vírus do HIV. Então, como que é feito, né? É retirada uma amostra do paciente, é feita, então, a extração do RNA, do genoma do vírus, e esse RNA, então, ele vai ser amplificado, né, pela enzima transcriptase reversa. E, através, então, da eletroforese em gel, vai ser detectado, então, a banda específica àquele DNA complementar que foi amplificado. Atualmente, né, o PCR de transcriptase reversa, ele é utilizado para diagnosticar o SARS-CoV-2, que é a COVID, que é um tema bem atual. Então, é tirada uma amostra aqui do paciente da saliva, né? É feito, então, a extração do RNA do vírus e é adicionado aqui num tubinho a transcriptase reversa, os nucleotídeos, a DNA polimerase, e é feito então um PCR que vai amplificar então a região, o fragmento do vírus que caracteriza, né, aquele vírus, se ele está presente ou não na amostra. E o PCR em tempo real, que é utilizado então para fazer a quantificação de DNA ou RNA numa amostra. Então, essa técnica, né, do PCR em tempo real, ele vai então emitir fluorescência em relação à quantidade de DNA que tem na nossa amostra. Então, tem dois tipos de marcadores. Tem um marcador inespecífico, que é aquele que vai hibridizar em qualquer região do DNA, e tem um marcador específico, que ele vai hibridizar naquelas regiões específicas do DNA. Então, como que cada um desses marcadores funcionam? Então, o marcador inespecífico, ele vai se anelar conforme a dupla fita de DNA é formada. E conforme ele vai se anelando e a DNA polimerase vai sintetizando aqui a segunda fita, ele se anela e emite fluorescência. Então, quanto mais DNA, mais fluorescência ele vai emitir. E tem um outro marcador, que é um marcador específico, que ele é formado, então, por uma extremidade 5' que emite fluorescência e uma extremidade 3' que recebe essa fluorescência. Enquanto esse marcador eles estão unidos
não há então emissão de fluorescência. Quando esse marcador ele se hibridiza, ele se anela a uma região específica do DNA, conforme ataque, né, a DNA polimerase, ela vai sintetizando aqui a fita de DNA, ela vai fazer então com que rompa, que haja então o clive, né, rompa essa molécula aqui, esse marcador específico. Quando faz o rompimento desse marcador, a molécula que emite fluorescência, ela vai emitir então fluorescência, fazendo com que então essas duas partes fiquem separadas, e a molécula que emite fluorescência vai emitir luz, e dessa maneira então que é detectado, né, é quantificado o DNA. Então, conforme mais DNA tem na molécula, maior vai ser a emissão dessa fluorescência, usando então esse marcador específico, que ele vai se ligar em regiões específicas do DNA. Bom, pessoal, então deixo aqui para vocês um estudo dirigido, que está lá no E-Disciplinas, e a bibliografia. Lembrando que esses 2 capítulos já estão lá nas aulas anteriores, o que foi adicionado foram só esses 2 capítulos aqui. E tem esses 2 vídeos aqui, bem curtinhos, bem interessantes, para vocês verem sobre a técnica da PCR. Bom, até mais!